Então, eu queria, assim, antes de começar a apresentar casos ilustrativos, comentar com vocês que eu tive uma oportunidade que Deus, a vida me deu, de nascer num lar espírita e ouvir falar dos postulados espíritas desde pequeno. Um dia eu fui pequeno. Um dia. Já tem um tempinho, mas fui. E aí meus pais falavam, minha mãe era médium, Dona Ruth, trabalhava como tal nas instituições ali onde nós morávamos. Meu pai sempre foi muito envolvido com o movimento federativo. Começando lá em Porto Alegre, a família toda é gaúcha, e depois então ele vai para Brasília e se dedica de uma maneira mais nacional e menos estadual, né? Então eu tive essa chance. E além de ouvir falar no dia a dia sobre reencarnação, mediunidade, espírito, lei de causa e efeito e etc., minha mãe, quando voltava das reuniões, não sempre, quando ela entendia de comentar, ela falava dos espíritos que tinham vindo naquela tarde em que ela se dedicou ao trabalho. Ela também era médium receitista. Ouviram falar nisso? Então, na Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos, número 30, que é a sede histórica, a sede de Brasília, aliás, ela foi erigida quando da administração de Francisco Thyssen, com um grupo grande de colaboradores, claro. Então, o receituário mediúnico espírita. Então, Dr. Dias da Cruz, Dr. Bezerra, espíritos da área médica, desencarnados, porque nós também somos espíritos. E eles, então, trabalhavam no receituário homeopático. E a minha mãe era uma das médiuns. Enfim, isso nos trouxe uma ajuda muito grande e uma naturalidade. Então, quando eu estava, sei lá, na escola, no primeiro grau, quando algum coleguinha não sabia o que era espírito, o que eram as coisas que o espiritismo estuda, eu achava estranho, porque era tão sério, era tão natural, né? Enfim, a coisa foi indo, até que, numa determinada altura, acredito que um pouco antes de entrar na faculdade de medicina, eu fui eu mesmo me interessando de estudar. E aí, de novo, eu tive uma espécie de um privilégio, entre aspas, que era a biblioteca dos meus pais, mais ainda do meu pai. Então, ele tinha todos os livros mais importantes, pelo menos eu diria. Então, se eu aprendi a ouvir falar de Camille Flammarion em casa, Gabriel Delany em casa, entende? Então, quando eu podia, pelo corredor, entrando no quarto dele, só tinha livro, praticamente. E aí eu podia consultar. Se eu não tinha tempo ou motivações para ler, pelo menos para folhear, para guardar autores e títulos, até um dia poder ir me familiarizando mais com aquilo tudo. Depois que meu pai desencarnou, minha mãe também, eu herdei os livros todos. Então, de novo, se a casa dele só tinha livros, a minha também. Entende? O resto é assim, esporádico. Agora, o que tem mesmo é livro. Livro, reformador, enfim. Então, muito tempo depois, eu me mudei para fazer medicina, por curiosidade, na cidade onde eu havia nascido, que é Porto Alegre. E trabalhei uma década lá. E lá eu também conheci pessoas muito queridas,
familiarizadas com a mediunidade. Então, mediunidade foi sempre uma área que me, como que, convidava a estudar e participar. E aí eu fui. E aquilo me despertava curiosidade mesmo, né? Aí eu fui estudar mais, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí, quando eu lembro do autismo, eu queria dizer para vocês, independente de quem vai estar amanhã, né, quem vai estar hoje até o final da tarde, que o nosso trabalho mediúnico, ele não foi criado para as crianças ou jovens com TEA. Essa é uma fase mais recente, mas eu comecei a lidar com o mundo espiritual como todo mundo também, para todas as questões. Então, só para vocês terem uma ideia, que eu acho que é interessante abordar antes de entrarmos nos casos. Existem as reuniões mediúnicas mais típicas do movimento espírita no Brasil. E se é no Brasil, é lá fora também. Porque os brasileiros é que foram, em geral, com algumas exceções, foram desenvolvendo instituições espíritas. Portugal não, Espanha não, Cuba não, México também não, mas Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, são movimentos espíritas muito ligados a uma participação de brasileiros que foram residir nesses diversos países. Então, o que eu estava tentando lembrar é que a reunião mediúnica mais simples, lembrando que elas vão de grupos ou reuniões mediúnicas de educação e desenvolvimento da mediunidade. Primeiro estágio, vamos chamar assim. Esse mesmo grupo, muito obrigado, meu amigo, chama-se água. Muito obrigado. Líquido precioso. Então, nas reuniões mediúnicas, nós temos um escalonamento. E aí nós temos a de educação e desenvolvimento, para quem já tem expressões mediúnicas, mas não tem muito conhecimento, porque é uma época de estudo doutrinário, e depois de algum tempo pequeno, todos em volta de uma mesa, para começarem a lidar com os matizes da mediunidade do ponto de vista individual de cada integrante que, por alguma motivação, algum convite, passaram a fazer parte daquele grupo. Esse mesmo grupo, ele, ao longo de, vamos dizer, 2, 3, 4 anos, daqui a pouco ele já é um grupo de assistência aos desencarnados. Por que ele muda? Porque quanto mais estudo tem cada integrante, e nós todos temos que valorizá-lo, mas também convivência com as entidades. Em geral, entidades necessitadas. Nós não dizíamos de 14 bilhões de desencarnados? O que vocês acham que são as mais nítidas características deste contingente de nossos irmãos do outro lado? Entendem o que eu quero dizer? Só para outro caminho de reflexão. Quando nós estamos encarnados, estamos todos com o corpo físico, presos, entre aspas, na superfície. O avião sobe, em geral desce. Não é verdade? A pessoa pode trabalhar numa mina de carvão a 2 quilômetros de profundidade. Fica um tempo, mas depois sobe. A nossa vida é na superfície, no Oriente, no Ocidente, hemisfério norte, hemisfério sul, latitudes cruzando com longitudes, em qualquer lugar do mundo. Mas quando nós dormimos, tanto quando nós estamos desencarnados, nós não estamos aglomerados mais.
O que eu quero lembrar de aglomeração? Todos na superfície. É metrô, é estrada, é avião, sobe e desce, é indústria, são os lares, são as avenidas. Estamos todos juntos, literalmente. Cidades mais ou menos populosas. Do lado de lá, O que nós aprendemos com a doutrina espírita? Muita coisa. Mas um aspecto que é muito válido de termos em mente para sempre é que se as pessoas morrem, desencarnam e ficam em casa, andam de metrô, vão ao teatro, ou o que eu vi muitas vezes, quando vamos abrir para alguém que está internado numa emergência ou no pós-operatório de uma cirurgia de grande porte qualquer, quando os médiuns olham, às vezes, no mesmo leito 9 da UTI do Hospital Geral do Andaraí, no Rio de Janeiro, às vezes tem pilhas de espíritos superpostos, veja isso, porque deitaram, foram tratados, mas muitos desencarnaram. E vocês pensam que todo mundo se dá conta de que desencarnaram e voltam para casa, procuram pelos familiares, saem porta fora do hospital? Há uma estagnação muito grande, há um despreparo muito grande. Por quê? Porque espíritas no mundo, nós somos 0,0007%. 0,7 milésimos por cento da população mundial. Então, o que nós estamos fazendo aqui, ninguém faz. Quando eu digo ninguém, é pensando no cenário amplo. Claro que tem grupos pequenos dentro deste tal cenário, muito pequeno, dos espíritas no mundo. O que, aliás, traz um enorme compromisso para nós. Não é? No sentido, quais são as nossas escolhas em vida? O que nós estamos priorizando no dia a dia? Estamos ainda na era do materialismo multimilenar? Ou realmente estamos compreendendo os evangelhos de Jesus, os seus ensinamentos, a obra monumental do Consolador com Kardec, os ensinos dos autores por Chico Xavier, e mudando as nossas perspectivas? Por quê? Uma ideia, meus amigos, o que mais se vê do outro lado, quando os desencarnados, mais ou menos conscientes, despertam, têm uma ideia da grandeza do universo, olham para si e veem os seus perispíritos, reencontram-se com os seus afetos e os seus desafetos. Muito se diz: o que eu fiz da minha vida? Se existe algo, é como que arrependimento. Entre espíritas, um pouco menos, mas de um modo geral, quando se adquire uma espécie de um despertar básico, é o arrependimento. Então, por que eu me lembrei destas coisas? Porque, voltando para a ideia de que aqui é um umbral médio, André Luiz nos contou nos 13 livros da sua série, a começar por Nosso Lar, a primeira coisa que ele faz é nos apresentar um umbral inferior. Quando nós víamos o filme, ou fazíamos a leitura da obra, que vendeu 3 milhões de exemplares, 3 milhões de brasileiros viram a película nas salas de cinema e depois naqueles antigos vídeos, lembram? O que acontece? O Brasil foi conhecendo melhor o que? Umbral inferior. E quando vocês leram o livro, ou viram o filme, alguém sonhou de, quando desencarnasse, o anterior, obrigado. Está bem, está funcionando, obrigado. Alguém teve algum anseio de ir morar, quando desencarnasse,
naquele umbral inferior, escurinho. Alguém se afinizou, levanta um braço. Não é? Eu não conheci ninguém até agora, mas há de ter. Há de ter. Então, esse também é umbral. Vejam que coisa, mas esse é umbral inferior. Mas olhem a diferença. Já é alguma. Mas em algumas regiões, latitudes e longitudes de novo, o que acontece? Há uma mescla. Essa água é aquela... Isso, não tem melhor. Muito bem. Eu posso tomar na própria garrafinha, não se preocupe. Muito obrigado, Rita. Então, o que acontece? No entorno de todo o planeta, há desníveis, às vezes, encontros entre umbral médio com umbral inferior e vice-versa. Mas vocês, quando lembram de Narcisa, vocês não lembram de Narcisa? Narcisa, vocês lembram como é que André Luiz conheceu a Narcisa? Ele, depois de um tanto desperto, colaborativo, ele querendo bônus hora, um pouco de interesse, ele chega para os instrutores, olha, eu sou médico, nós sabemos, mas eu gostaria de ajudar como tal aqui na colônia, porque toda hora eu estou vendo a chegada de doentes lá de baixo. Então, de baixo aonde? Do umbral médio, do umbral inferior. E aí, ele ainda não estava preparado, e o instrutor, com muito jeito, diz a ele, ainda não, André. Mas do tipo, olha, em breve. Então, vai aprender lá na Câmara de Retificação com Narcisa. Eu já mandei uma mensagem de WhatsApp. Pode ir lá, que ela já está te esperando. Ele falou, WhatsApp? Não é? Ele perguntou assim, de onde vem isso? Ele não conhecia. E aí, então, ele vai, é recebido carinhosamente pela tia Narcisa, que era uma figura linda da colônia, cuidando dos recém-chegados, estropiados, andrajosos, que é o que nós mais temos. E aquilo é uma colônia, são milhares no entorno, dirigidas por católicos, muçulmanos, judeus, espíritas, evangélicos, por todos e até por pessoas da área da ciência ou das artes. Porque o conhecimento, ele se divide arte, ciência, crença ou religiosidade e filosofia. Então, os indivíduos que vivem melhor estas coisas, que é algo de um vir a ser de toda a humanidade, o que acontece? Vão se familiarizando e criando estruturas de trabalho e devoção. Porque é assim também que o mundo progride. Voltando, a colônia Nosso Lar é umbral. Sabiam? Só que é um umbral superior. Então, só a divisão umbral médio, umbral inferior, umbral superior, grande parte da humanidade está nisso. Mas, lembram de Lísias? André Luiz perguntou, Lísias, o que são as trevas? E Lísias, prontamente, André, as trevas são os lugares das maiores dificuldades que o mundo tem, onde há um sofrimento enorme, e é um lugar que nós todos podemos nos dedicar. E é um cenário de bilhões de humanos. E aí, o próprio tio Lísias, ele diz, olha, é o lugar de maior sofrimento que nós aqui na colônia Nosso Lar conhecemos. Então, Lísias deixava claro que ele ainda não conhecia o abismo, os abismos, as regiões abissais. Ou seja, para baixo dos nossos pés, isso tem a ver com a reunião mediúnica, por isso eu estou comentando, eu não estou desviando o assunto, eu estou incluindo,
para nós irmos entendendo certas questões que na reunião mediúnica podem como que brotar. Então, abaixo dos pés dos encarnados, umbral inferior, trevas e abismos, ou abismo no singular. Na lateralidade, umbral médio. Acima, no lugar que, quando vocês viram o livro, leram a película, vocês não conversaram com veneranda? Vocês não ficaram, tia, por favor, depois de vê-la descrevendo a colônia e aquelas coisas, até Aeróbus era lindo, hoje já está um pouco obsoleto, mas a ideia qual é? Era um sonho, e nós não íamos propondo para veneranda, olha só, eu tenho uma família numerosa, e eu já aprendi que nós todos vamos morrer. A senhora reserva um lugarzinho para todo mundo aí nesse tal do nosso lar? E aí o que acontece? Milhões de pessoas lendo o livro, vendo o filme, chegaram pedidos pelo pensamento, claro, não é? Solicitações mentais do Brasil inteiro e também um pouco de países onde a obra de André Luiz já ia sendo conhecida. Vocês nunca ouviram falar de puxadinho na espiritualidade? Foi a partir desse livro. Foi, porque quando ela viu milhões de brasileiros pedindo um lugar na colônia, ela começou a buscar soluções. Não é? Chamou engenheiros siderais, colocou os arquitetos da luz, porque lá é tudo assim, é diferente. E aí eles disseram, olha, não tem tanta gente, só com puxadinhos. E aí foram construindo, e muita gente já vive hoje. Porque muita gente prefere um puxadinho numa colônia de umbral superior do que um castelo cheio de conforto e cômodos numa região que não é lá das mais aprazíveis. Só que para cima do umbral superior, arte, cultura e ciência. Isso é uma história linda. Isso é um tema para um seminário. Como é que é o nome da temática? A realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, como a Terra. Arte, cultura e ciência. Os grandes pensadores, artistas, almas inspiradas, vivem nesta realidade. Descem, reencarnam e nos ajudam no desenvolvimento das artes, da cultura e das ciências. Vacina. De onde veio a vacina? Edward Jenner, no Reino Unido, há 300 anos atrás, na época que as pessoas morriam de varíola, crianças, adultos. O que acontece? Esse médico reencarnou no Brasil não faz muito, já voltou. Vem de lá, como vieram físicos, astrônomos, sensitivos, enfim, almas lindas que vieram nos trazer a sabedoria, o entendimento, o conhecimento. E aí o que acontece? Edward Jenner, vendo as crianças da vizinhança morrendo de varíola, ele busca uma senhora que estava com varíola. Busca uma pústula variólica na derme da senhora. Pega tipo sabe aquelas canetas antigas, a nanquim? Pega algo assim, fura a pústula, recolhe o material da pústula da doente. Sabem o que ele faz com aquilo? Inocula no filho. Ninguém faria isso. Por quê? Seria o risco de quê? De contrair a enfermidade e ser mais uma criança a desencarnar. Pois bem, ele traz isso lá de cima. E quando ele faz isso, ele desperta
a imunidade, os anticorpos B e T contra o vírus da varíola. O filho não contrai, e esse é o grande princípio das vacinas no planeta Terra, que salvaram mais do que centenas de milhões, bilhões de encarnados de doenças A, B, C e D, e continua salvando até hoje. Enfim, ainda mais alto do que arte, cultura e ciência, sabem quem é que dirige esta esfera? Posso contar? Agora, quem souber, ganha uma caixa de bombons, aquela que eu combinei de manhã. Não é? Grande, importado, com tipos assim bem variados, para todos os gostos. Leonardo da Vinci. Uma vez eu estive numa exposição chamada Eu, Leonardo. Era sobre a vida dele, sobre os desenhos, as ideias, as pinturas, a Mona Lisa e várias outras, autorretrato. Enfim, no final da reunião, foi um grupo de espíritas, trabalhadores daquela casa, e eu estava junto. E aí uma médium me pede uma folha de papel em branco, no meio de um museu. Não tinha. Aí eu procuro, também não tinha como escrever, mas consegui. Ela se senta num canto e... E aí era um espírito que assinava discípulo de Leonardo, enaltecendo a figura extraordinária desse espírito e falando da esfera. Além de arte, cultura e ciência, qual é a outra mais alta? Amor fraterno universal. Qual é a mais alta de todas? A do governo da vida. Então, daqui, umbral médio, umbral inferior, trevas e abismo. Para cima, umbral superior, arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e governo da vida no planeta Terra, envolvendo espíritos daqui, não é? De condições espirituais muito diversas, mas todas neste mesmo, como que diapasão vibratório, espiritual e moral. Pronto. Por que eu comentei isto? Quem quiser ter uma ideia um pouquinho mais detalhada, busque um livro da FEB, chamada As 7 Esferas da Terra. É um livro pequeno, no sentido de fino, está à disposição. Foi revisto recentemente, tem uma edição um pouquinho mais nova. Vale muito a pena a leitura. Não é um livro mediúnico, é um livro de um autor encarnado chamado Mário Frigueri, e é um livro compilatório. Então ele busca vários autores e coloca no livro. Eu diria, numa escola de médiuns, é leitura obrigatória. Por quê? Porque conhecer o planeta onde nós estamos vivendo também é autoconhecimento. Não é auto com L, é auto com U também. Se eu preciso me conhecer melhor e cada um a si, é importante termos uma ideia melhor de onde nós viemos e para onde nós vamos, inclusive quando dormimos. Vocês sabem para onde vocês vão? Vou brincar. Vocês estão subindo ou estão descendo? E doenças, transtornos, problemas médicos, isso tem uma relação muito grande com a nossa condição individual, pessoal, mas também com o nosso dia a dia, no plano material, físico, mas também do outro lado. Por quê? 1/3 da encarnação humana, 8 horas por dia, nós estamos dormindo. Dormindo o corpo, repousando. Mas e o espírito? Com que
e com quem nós nos afinizamos ao longo de cada existência. Enfim, voltando, nas reuniões mediúnicas nós temos um estagiamento. Nós temos reuniões de educação e desenvolvimento da mediunidade. Numa etapa mais a seguir, o grupo, sem se dar conta, pelo tipo de espíritos que são trazidos para serem beneficiados, nós já estamos numa reunião de assistência aos desencarnados. Podemos ficar nisso a vida inteira, 10 anos, não é? Depende de cada equipe. E ao longo destes anos, um pouco que as características dos espíritos que são beneficiados, essas características mudam, para que cada equipe cada vez possa ajudar mais e melhor a este mundo que é o grande hospital que é, e que mais precisa é de acolhimento, atendimento, amorosidade, orientação, esclarecimento. Não é assim? E a reunião mediúnica não é cenário próprio para isso? Então, mais adiante, a diretoria da casa, o pessoal do grupo, os dirigentes, podem chamar de desobsessão. Não é? Quando a reunião é de desobsessão, ainda em geral, a reunião se dá em torno de uma mesa, em geral, não exclusivamente. E aí vão surgindo espíritos, numa sequência razoável, pelos médiuns A, B, C, D e E, daquele dia de trabalho daquela equipe. Agora, a quem e a que circunstâncias esses espíritos estão vinculados, dificilmente isso é conhecido. Porque os grupos se familiarizam com atender espíritos, dialogar, amparar, encaminhar para regiões melhores. Não é assim? Mas existem outros aspectos em reuniões de desobsessão, em reuniões mediúnicas. Existe alguém que queira chamar aquele grupo, que já tem um expertise para certas coisas, de desobsessão especial. Existe uma coisa que Allan Kardec conheceu, está na Revue Spirit, a ideia da corrente magnética. Alguém acha que corrente magnética começou com Eurípides Barçanufo? Não. Começou com os magnetizadores contemporâneos de Kardec. Kardec era um exímio magnetizador. Começou a conhecer o magnetismo aos 19 de idade. E ele era de uma equipe dos mais importantes, como que descendentes de Mesmer. Todos franceses, portanto, todos europeus. Barão de Dipoté e vários outros, lindos, que se reuniam. E há numa altura, quando da viagem de Allan Kardec a Bordeaux, na França, nessa viagem, uma série de descrições na Revista Espírita, desta viagem espírita do codificador aos espíritas de Bordeaux. E num encontro com o centro espírita, vamos dizer assim, de Bordeaux, eles apresentam para Kardec a corrente magnética, que tem por finalidade a desobsessão em outros moldes. Não vou me alongar nisso. É apenas para apresentar ou lembrar com os amigos esse leque de possibilidades. Todos são bons, todos são úteis em boas mãos, nas mãos daqueles que estudam, que se preparam, que se capacitam. E aí esse é um processo, não é? Que tem começo, mas não tem fim. Porque na vida futura, nós vamos estar aqui fazendo lá na frente um pouquinho melhor que agora. Então, o que acontece? Existem várias questões. Quando Allan Kardec viu o cenário da corrente magnética, ele ficou muito bem impressionado. E aí ele diz uma frase que se tornou conhecida: e funciona. Como ele chancelando o que ele estava vendo, estava verificando, estava
acompanhando dos seus contemporâneos de Bordeaux. Enfim, por que eu lembrei isso tudo? Por causa da ideia de que na dinâmica das reuniões mediúnicas nós temos uma grande variedade, tudo que dependa da nossa boa vontade, do nosso estudo e tal. Então, uma outra questão é, nós quando, voltando para a minha pessoa, quando eu comecei a conhecer a mediunidade, eu comecei bonitinho assim, vendo uma reunião, outra no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Tentei ser médium, não deu em nada. Perto de mim todo mundo era, menos eu. Mas enfim, eu fui, me lembro do pessoal que estava na nossa companhia e tudo. Então, eu fui muito mais verificando, dialogando, estabelecendo contato com os espíritos, através de médiuns os mais diferentes, assim. No Rio de Janeiro, em qualquer lugar que eu ia, porque as coisas aconteciam do mesmo modo. Eu viajei para muitos países com a semente da doutrina nas mãozinhas. Só que em muitos lugares onde as reuniões mediúnicas aconteciam, as pessoas me convidavam para estar visitando. E aí, depois de avaliar como eles faziam, e às vezes falar a respeito de algo como casos assim, eles queriam conhecer. E aí vinham uma exposição ou outra, um seminário ou outro. Então foi muito comum que em muitos lugares onde eu estive, os grupos se formavam com médiuns de Coimbra, de Auckland, na Nova Zelândia, de Sydney, Austrália, de Orlando, nos Estados Unidos, de Buenos Aires, de Montevidéu, onde fosse. E aí uma coisa muito interessante, podia mudar o país, mas tudo era muito parecido. Médiuns com quem eu nunca tinha estado antes. Quando eu estava como que tentando dirigir ou encaminhar as coisas, dito de uma maneira mais simples, tudo era semelhante ao que eu já conhecia daqui mesmo. Sugerindo o quê? Que as leis são as mesmas. Tinham que ser. Os benfeitores com os mesmos objetivos. Os médiuns com os mesmos potenciais. Vocês entendem? Aí, no meio disso, o que eu queria dizer? Eu falei tudo isso para chegar num momento, que é o que eu vou comentar agora. Nós não começamos nada pensando no autismo, nem nos transtornos mentais de um modo geral, que são hoje o que eu diria a maior demanda da casa espírita, das casas que eu tenho alguma ligação. Então, meus amigos, o que acontece? Muito antes do primeiro caso de autismo chegar para nós, é o primeiro caso aqui também, isso, pode ser a -4. Nós íamos atendendo as demandas de problemas em geral da sociedade. Doentes, sim, doentes clínicos. Quantos casos de oncologia infantil ou de adulto? Pacientes com leucemia, linfoma, pacientes com câncer de mama, câncer de cérebro. Se vocês olharem o que tem aqui, eu tenho 2, ainda tem mais um antigo em casa, por questão de memória, porque as pessoas ficam conhecendo aquilo que nós divulgamos, e aquilo traz esperança, porque nós também mostramos a intervenção bendita do mundo maior para a medicina da atualidade, mas com vistas ao grande futuro, mas também a ideia dos resultados, porque as ideias espíritas poderiam ser maravilhosas,
Mas se ao lidar com todas essas leis não tivéssemos resultados alvissareiros, eram simples ideias, mas não são. Porque os resultados dizem algo relevante para nós, do tipo, sigam, avante, nós estamos com vocês, estudem mais, dediquem-se melhor. E aí nós vamos vendo estas coisas com os seus respectivos bons resultados. Então é só para vocês imaginarem assim, 40 anos, mais ou menos, de atividades mediúnicas muito habituais, 1, 2, 3 vezes por semana, independente de onde eu estivesse. Só que o autismo é algo mais recente. Mas é recente, mas é algo muito desafiador, porque o número de casos e o sofrimento para os casos moderados ou graves que isto traz, é algo que nos inclina a tentarmos de tudo para ajudarmos. E o que nós tínhamos de melhor? Eu comentei de manhã. Reunião mediúnica, fluidoterapia, passe, água magnetizada, a pomada, se for o caso, de tal maneira que há um conjunto. E se nós soubermos que a medicina convencional, acadêmica, remédio, 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 ante isso, ante aquilo outro. Eu tenho casos que vieram ou para o consultório ou para o centro espírita com uma lista de 8 tipos de remédios. 7 controlados. E aí o que nós estamos vendo? Tentativas, esforços, pesquisas, não é? Claro que há todo o interesse da indústria farmacêutica, que é o interesse comercial, mas buscando tentativas de solução. Mas o que nós temos hoje? Tudo aquilo que o nosso colega comentou de manhã, em termos de multidisciplinaridade, com medicamento. Então, aonde que o centro espírita entra? Como a genética, como a doença física, como o transtorno mental, os problemas psiquiátricos são efeitos. E a medicina precisa entrar no cenário das causas. As causas são espirituais. Mas o cérebro da criancinha com autismo, ela não é um cérebro neurotípico. Você tem alterações nas mini colunas cerebrais, na conectividade do corpo caloso. Você tem uma hiperexcitabilidade dos neurônios. Você tem um prejuízo do neurodesenvolvimento. Você tem vários itens. Questões ligadas ao sistema límbico, que é relacionado às emoções, tudo bem, mas enquanto 99% dos médicos, pesquisadores, pessoas muito bem formadas e capacitadas, veem tudo isto como a causa do autismo, tentando encontrar como fazer diante de tudo isto, nós já aprendemos que tudo isso é consequência da ação da alma, do espírito, via perispírito, em relação ao corpo físico. Modelo organizador biológico, mas na essência, transgressões às leis de Deus. Que no Livro dos Espíritos nós começamos a estudar. Então, o estudo de casos nos ajuda a sedimentar isto. Mas o mais interessante, ou pelo menos tanto quanto, meus amigos, é o resultado. Então, quando nós mostrávamos que íamos aqui ou ali para dividir, compartilhar essa semente que não é nossa, ela tem a ver quando Jesus falava e curava rancenianos ou leprosos, o paralítico de Cafarnaum, cegos, surdos, mudos, a mulher com hemorragia. Como é que era o nome dela?
Quase que eu prometo bombons. Acho que foi bom me conter. Qual é o nome da hemorroíça? Hemorroíça era aquela senhora que foi a vários terapeutas e a hemorragia não cessava. E aí, no meio de uma multidão, ela viu que era Jesus, vem por trás, cheia de fé, era o Messias prometido. Aquela comunidade já sabia que era ele. Ela vem por trás e toca, e ele volta-se e diz: alguém me tocou. Verônica. Agora, né? Entendi. Muito bem. Eu só esqueci de combinar que quem fica em silêncio no próximo seminário é que vai trazer os bombons. Entendeu? Eu vou trazer malas vazias. Entenderam? Então, voltando. Quando Jesus teve o encontro com o lunático era algo de 2000 anos atrás, como um exemplo sobre transtorno mental. E ele não deixou claramente que era uma questão de obsessão. Ele não disse para que os espíritos se afastassem. E o lunático, que ora era entregue ao fogo, ora era entregue à água, para morrer, para se afogar, para se queimar, foi salvo. Como? Pela autoridade cósmica de Jesus. Ali não dava nem para conversar muito, para não perder tempo, tipo assim, olha, afasta-te. Enfim, tem muitas coisas aí. Vamos ver um pouco os casos? O que vocês acham? E aí depois nós conversamos um pouquinho mais. Eu não me lembro, quantos de vocês estavam da outra vez, em novembro, quando nós conversamos lá na outra instituição? Só, né? Então vale a pena. Olhem como as coisas acontecem. Eu tenho alguns filhos, 6. Joana, Estevão, Francisco, Ana, Luísa e Vicente. Vicente tem 10 aninhos, é o caçula. Joana é psiquiatra, mas um dia ela era pequenininha, com mais ou menos 12 anos, ela frequentava as reuniões mediúnicas de tratamento, preparadinha gradativamente. Pois bem, ela tinha uma professora de dança, ela e outras aluninhas. Um dia a professora chegou triste, e todo mundo notou. E a Joana tem muita sensibilidade, não mediúnica, mas de olhar e perceber pelo semblante. Tia, o que houve? A senhora está triste. Joana. Aí falou na frente de todos que o sobrinho dela, Carlinhos, tinha autismo e ele estava sofrendo muito. E os médicos não davam ideia de um prognóstico um pouco melhor. E aí tinham consultado um outro especialista em São Paulo, era um pessoal do Rio de Janeiro, e o diagnóstico foi o mesmo, e aquilo estava mobilizando muito a família, incluindo a professora, que era a tia da criança. E aí, sabe o que a Joana fez? Tia, meu pai e outras pessoas, nós temos um grupo que nós atendemos pessoas doentes. 12 anos. E aí, a senhora quer que nós possamos levar, olha o jeito de falar, levar o caso do seu sobrinho lá para a equipe? Naquela altura, nas terças à noite, nós nos reuníamos no Hospital Pedro Ernesto, na cidade do Rio de Janeiro, escondidos. Parecia uma catacumba, no sentido, sabe, de um lugar que nos acolhia muito bem, e era nas terças de noite. Mas, como era noite, o hospital em si não ficava ciente. E aí ela, claro, Joana, seus pais são espíritas? São.
Enfim, a Joana já sabia, nome completo, idade, endereço. E levou. Na primeira oportunidade, eu nunca tinha ouvido falar direito de autismo. Então, esse caso tem aqui talvez 20 anos. Mas foi o primeiro, e eu não o esqueço, por mais de uma razão. E aí abrimos o caso do Carlinhos. Então, eu vou contar aqui para vocês. A letra C é de Carlinhos, 8 anos na época, autista 2 anos. Deficiência de comunicação verbal e não verbal, introspecção, timidez e ansiedade, sem nenhuma melhora com aquilo que era a abordagem terapêutica, farmacológica, nem existia a aba, nem outras coisas. Isso veio depois. Pois bem, e aí então nós, na reunião mediúnica, abrimos. Quando nós abrimos, era um contexto de guerra, em que o paciente de hoje comandava um exército. E o que exército, em geral, faz quando não são tempos de paz? Guerreia. E ele era um tanto veemente naquilo que ele fazia e ordenava. E era um grupo contra outro grupo. Então, quando abre a reunião para um caso específico, tudo aquilo que os médiuns veem, e a vidência mediúnica é fundamental. Reunião de desobsessão sem médiuns com vidência, elas podem muito, mas elas têm limitações. Por quê? Porque os problemas médicos importantes de toda a medicina contemporânea têm a ver com vidas passadas. Não se iludam. É herança, é legado. De tal maneira que a vidência, antes até de psicofonias, ou, entre aspas, incorporações e outras coisas, é algo muito, é uma ferramenta interessante, importante. E aí o que acontece? Quando o grupo, vocês ouviram falar que reunião mediúnica, o telefone tilinta de lá para cá? De lá para cá, claro, naquelas reuniões em que toda a administração é da parte dos benfeitores. Mas se eu levo o caso do Carlinhos, eu estou tocando o telefone. E em nome de toda a equipe encarnada. E eles adoram. E o que é mais bonito, a espiritualidade que eu digo, eles têm tudo pronto. Não pensem que eles já não sabem que o Sérgio está levando com a Joana o caso do Carlinhos. Porque eles estão nos acompanhando 24 horas por dia, mais ou menos. Entendem a ideia? Porque o que nós pensamos, sentimos, não é estranho a nossos anjos de guarda e a esses que organizam o bem e o trabalho desse amor, dessa atenção aos doentes, com ferramentas que a humanidade, quando teve, era no Egito Antigo. Mas esse é outro departamento, com os hierofantes, com as sacerdotisas, com os faraós. Mas isso é assunto para 2024, 25, enfim. A ideia qual é? Como que você vai lidar numa reunião mediúnica com muitos espíritos ao mesmo tempo? Depois conversamos isto. Mas que ele, como tinha prejudicado, havia um obsessor liderando um grupo. E esse grupo estava com Carlinhos antes dele nascer. Passou toda a infância como que sofrendo as investidas desta cobrança kármica, de uma dívida kármica ainda pendente. Ou vocês pensam, dizendo de um determinado modo, que nós perdoamos os erros alheios? Nós estamos familiarizados com os ensinamentos de Jesus? Nesse sentido também, do tipo, não perdoai 7, mas 70 vezes, 7 vezes. Ninguém nos conhecia melhor do que Jesus, em qualquer época.
Então, o perdão, um dia, 2025 já, nós podemos trabalhar as questões do Evangelho com a medicina. Vai valer a pena, lá adiante que seja. Então, o que acontece? Como o perdão e outras questões que Jesus prescrevia, não é, no seu receituário amoroso, como médico sublime, o mais importante terapeuta de grandeza cósmica e divina que a Terra já viu, quando ele falava dessas coisas, era para que cada um dia valorizasse e trouxesse para dentro do seu universo pessoal. Não para si, mas para tornar-se em algo útil para a comunidade. Pensando em compaixão, empatia, solidariedade. O que mais importa senão isto? A tríade devastadora do orgulho, do egoísmo e da vaidade, e ainda tem a indiferença? Ou Jesus nos prescreveu o contrário? Enfim, voltando, deixa eu passar. O que acontece? Havia um obsessor líder. Ele é trazido, conversamos com ele, vimos todo um cenário de destruição por um conflito armado, espíritos andrajosos, feridos, ensanguentados. Ah, é? Existe? É. Aonde? No umbral superior? Quando tem na colônia Nosso Lar, é com Narcisa recebendo para começar todo um processo terapêutico, numa situação melhor da colônia lá em cima. Mas, qual é a ideia? Tudo isso está pendente, fervilhando na psicosfera obscura e triste da Terra. Claro que há um outro grande cenário da vida humana, que são o grande conjunto dos que fazem o bem, dos que já valorizam as virtudes, já tentam se desvencilhar dos seus vícios morais pessoais. Isso forma uma psicosfera de renovação, de transformação da humanidade. Então, o bem que você faz no autoconhecimento, o resultado deste, também se multiplica e se espraia para a humanidade inteira. Porque para os raios dos pensamentos e sentimentos enobrecidos, não há distâncias limitantes. Por quê? André Luiz, pensamento é radiação eletromagnética. Ele deixou isso claro. Tem comprimento de onda, tem frequência vibratória. No dia a dia, nossa frequência é uma. Dependendo, né? Quando nós oramos, nós melhoramos um pouco. Não é? Quer dizer, há uma série de questões aí, mas vale a pena nós nos lembrarmos. O que foi feito? Cuidamos de todos eles. Vamos ver o que eu relatei aqui. Atendido à distância, constatou-se obsessão complexa. Querem ver mais um subitem? Allan Kardec, Livro dos Médiuns. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Lembram? É do tio. Se é do tio, temos que conhecer. Não é? Pois bem, há uma outra divisão que eu gosto muito, aprendi com um colega médico mais velho, obsessão simples e obsessão complexa. Porque nem todas as complexas são fascinações ou subjugações. Então, reparem, o paciente Carlinhos estava aprisionado no passado. Quando eu coloco assim, eu pus entre aspas por cautela, mas eu posso tirar as aspas. Por quê? Porque espiritualmente ele estava preso por aquele grupo com quem ele viveu todo um drama no passado, e o grupo inteiro ainda existia, e numa questão de cobrança dessa dívida kármica importante. Pois bem, ele estava reencarnado? Estava. Então, algo dele, importantíssimo, estava no lar com pai, mãe e irmãos.
e a tia professora de dança da Joana, onde o link aconteceu. E aí o que houve? Algo importante de Carlinhos. Eu vou comentar en passant, 2026, brincando de novo. Quando nós somos espíritas e estudamos a constituição do ser humano na Terra, em outros lugares é 2027. A ideia qual é? Brincando sempre. Corpo, perispírito, alma. Não é? Alma é a mesma coisa que espírito. Nós usamos o termo alma para o encarnado, espírito para o desencarnado. Até, né, qualquer ideia um pouquinho diferente, tolerável também, não tem problema nenhum. Só que, um dia, nós temos que subdividir o perispírito. Nós temos o duplo etérico ligado ao corpo somático. Desencarnado não tem duplo etérico. Quem é que mora no duplo etérico? Ectoplasma, fluido vital, o elemento da vida. Quando você trabalha no passe, na corrente magnética, no magnetismo de cura, expressão de Kardec, o que você está trabalhando? O duplo etérico do encarnado, impondo as mãos. Ele flui aquilo terapeuticamente, beneficamente. Mas isso não é perispírito. Como é que começa o perispírito? Corpo astral. Mental inferior. Mental superior e outras coisas. André Luiz não falou em corpo mental? Não falou em corpo causal? Ou não falou? Se ele falou, ele teve autorização do alto para começar a levantar esse véu. Por quê? Porque é o estudo da fisiologia, da anatomia da alma imortal, humana, sobretudo. Não que os animais e criaturas subhumanas não tenham. Então, eu vou precisar, num aprofundamento das questões, das ferramentas para as questões mediúnicas, de trabalharmos a subdivisão do perispírito. Só como observação. Então, eu dizia, olha, ele era aprisionado no passado por um obsessor, que era o chefe, cobrando dívida kármica, e mais do que isto, quando o anjo de guarda conseguia trazê-lo para perto, dentro de casa, ele flutuava entre um passado razoavelmente longínquo e a vida atual. Quando ele chegava em casa, ele que estava numa equação de espaço-tempo diferente, ele olhava para os pais e ele via inimigos. Porque os pais de hoje, séculos antes, haviam feito determinados prejuízos para ele. E ele não via os pais com os olhos como os pais são agora. Ele os via na mesma franja de onda, de tempo daquela época. E aí ele ficava apavorado. Só que os pais, de lá para cá, evoluíram muito. Eram outras pessoas. E chegava a hora deles acolherem o Carlinhos, de certo modo, para evoluírem eles pais, e de certo modo quitarem as dívidas que tinham. Então, tudo isso na reunião mediúnica vai sendo observado e tudo mais. Pois bem, os pais antigos algozes. A alma enferma, Carlinhos, mantinha-se desdobrada, vivendo no mundo espiritual, mas não efetivando a sequência do processo reencarnatório. Quando eu digo sequência, é claro que o fundamental da reencarnação estava em curso. Desde a concepção, claro. Mas certas questões ainda não estudadas pela medicina, muitas vezes também pelos espíritos, ou melhor, espíritas, são importantes e elas nos vão ajudar para você trabalhar essas questões
em proveito de uma melhor evolução a partir da reunião mediúnica. Muito bem, eu queria lembrar para vocês, que eu lembrei da tia do Carlinhos, quando a Joana ofereceu levar o caso para a reunião mediúnica, ela falou, olha, mas não diga nada para ninguém, porque os pais são católicos estritos e eles não podem ouvir falar de nada diferente. Pode deixar, tia, pode deixar. Enfim, o que acontece? Com apenas uma reunião, a alma, o espírito aquele, o líder dos obsessores foi doutrinado, a alma enferma esclarecida. Que alma enferma? Olhem aqui, Carlinhos. Ah, mas os pais vieram no centro espírita? Não. Fizeram acolhimento fraterno? Não. Não podendo ser assim, eles são trazidos, os pacientes encarnados, em desdobramento. E eles incorporam como se fossem desencarnados. E aí nós interagimos. Foi um encontro lindo de acolhimento, de perdão, de esclarecimento, de perspectivas para o futuro. Ele recebe o passe. O outro elemento dessa medicina, a imposição de mãos, o fluido benéfico. Por quê? Ele não era autista, então ele tinha o quê? Mini colunas, hiperexcitabilidade, corpo caloso deficiente. Então, quanto mais cedo você oferecer os recursos fluídicos, mais chance de você substituir, lembram de Kardec? Moléculas sãs para substituírem as moléculas malsãs. Ele não ensinou isso no Livro dos Médiuns, para nós espíritas? Quanto mais cedo se faz isto, melhor. Como tudo em medicina, aqui também, quanto mais cedo o diagnóstico e você levar à casa espírita e ela oferecer tudo de melhor que ela possui para cada caso, há uma expectativa muito razoável de melhora clínica ao longo de dias, semanas, meses ou anos. Esse foi um atendimento, de tal maneira que quando ele vem, nós conversamos com ele, há um esclarecimento do paciente, desdobrado, encarnado, sobre tudo de relevante.